Hello, students. Peace of Jesus. Olá, estudantes, a paz de Jesus. Vamos iniciar a nossa aula de inglês número 7, cujo tema é família e demonstrativos. This, that, these and those. Peço que você separe o seu caderno de estudos para anotar todas as informações que serão trabalhadas na aula de hoje, para que no futuro você possa revisar, que nós venhamos a ter um bom estudo. Bom, então nós vamos aprender a como dizer alguns nomes de familiares, e eu peço que você ouça e repita todas essas palavras. São diversos nomes, então nós vamos aqui procurar enriquecer o nosso vocabulário. Vamos memorizar a escrita e pronúncia desses nomes. So, listen and repeat. Grandfather, grandfather, avô, grandmother, grandmother, avó, father, father significa pai. E de maneira carinhosa, como nós queremos chamar papai, podemos dizer daddy, daddy. Mother, mother significa mãe. Quando queremos dizer mamãe, podemos dizer mommy, mommy. Próxima palavra é parents, parents, pais. Sister, sister, irmã. Brother, brother, irmão. Son, son, é o meu filho. Daughter, daughter, é a minha filha. Grandson, grandson, neto. Granddaughter, granddaughter, neta. Percebam que antes das duas palavras, as primeiras palavras, grandfather and grandmother, nós temos a palavra great. Então, se eu quero dizer o meu bisavô, eu vou dizer great grandfather, ok? Agora, se eu quero dizer o meu tataravô, eu vou dizer great grandfather. E com relação à avó, se eu quero chamar que a minha bisavó, eu vou falar great grandmother. Great grandmother é minha bisavó. Agora, se eu quero falar minha tataravó, eu vou falar great grandmother. E agora vamos para as palavras grandson and granddaughter. Bom, se eu falo grandson, eu digo que é o meu neto. Agora, se eu falo great grandson, eu digo que é o meu bisneto. E se eu falo granddaughter, eu digo que é minha neta. Agora, se eu digo great granddaughter, eu digo que é minha bisneta. Ok? Próximas palavras agora na coluna do lado direito.
uncle, uncle, tio. Aunt, aunt significa tia. Vamos tomar cuidado com relação a essa palavra, porque ela pode ser confundida com a palavra formiga. A palavra formiga em inglês também nós dizemos ant, ant. Só que, quando nós nos referimos a uma formiga, nesse caso nós não temos a letra U, teremos apenas as letras A, N, T. Então, se eu escrevo A, N, T, que eu vou pronunciar ant, eu estou me referindo a uma formiga. Agora, se eu pronuncio ant e eu escrevo A, U, N, T, aí eu estou me referindo a tia. As próximas palavras, vamos observar que elas estão sendo repetidas. Então, cousin, cousin significa primo. Cousin, cousin significa prima. Se eu digo my cousin John, eu estou falando o meu primo João. Agora, se eu digo my cousin Mary, eu estou dizendo a minha prima Maria. Próxima palavra, nephew. Nephew. Nephew significa sobrinho e niece. Niece significa sobrinha. Vamos aqui para outros familiares. Observem que no início nós temos as palavras já que nós já vimos anteriormente. Father, mother, sister, brother, son and daughter. Após esses primeiros nomes, nós temos aqui as palavras in-law. In-law significa na lei. Ou seja, a partir do momento que nós casamos, nós adquirimos uma nova família. Então, eu vou ter aqui os seguintes familiares. Father-in-law. Father-in-law significa sogro. Mother-in-law. Mother-in-law, sogra. Sister-in-law. Sister-in-law, cunhada. Brother-in-law. Brother-in-law, cunhado. Son-in-law. Son-in-law, genro. E daughter-in-law. Daughter-in-law significa nora. Muito bem. Ao lado direito, nós temos aqui outros nomes de familiares. Isso, quando nós aí vamos observar, por exemplo, aí quando eu tenho a minha mãe, que ela se casa com outro homem, esse homem eu vou chamá-lo de padrasto. Em inglês eu vou dizer stepfather. Stepfather, padrasto. Agora, se o meu pai, ele se casa com uma outra mulher, eu irei chamá-la de madrasta. Em inglês, nós diremos stepmother. Stepmother significa madrasta. Vamos agora analisar os outros familiares. Stepson, stepson, enteado. Stepdaughter, stepdaughter, enteada. Half brother. Half brother é o meu meio-irmão. E half sister, meia-irmã. Isso quando nós, por exemplo, digamos que a minha mãe, ela se casa com outro homem, ou seja, ele vai ser meu padrasto. E eles vão ter
um filho. Nesse caso, eu vou considerar ele como meu meio-irmão, ou seja, half brother, ok? Próximos familiares. Do lado esquerdo, nós temos aqui o nosso padrinho, madrinha, afilhado, afilhada. Como nós iremos dizer em inglês? Godfather, godfather, padrinho. Godmother, godmother, madrinha. Godson, godson, afilhado. Goddaughter, goddaughter, afilhada. E por fim, nós temos aqui ao lado direito outros nomes também que são muito comuns, são muito utilizados no nosso cotidiano. Quais são esses nomes? Boyfriend, boyfriend, namorado. Girlfriend, girlfriend, namorada. As próximas palavras, percebam que nós temos um acento agudo na letra E. Ou seja, essas duas palavras, elas não são inglesas, elas são palavras que vêm do francês. Porém, quando nós falamos inglês, nós também utilizamos essas palavras. Assim também como nós temos algumas palavras no português que são utilizadas de outros idiomas. Ok? Então, vamos ler aqui, vamos aprender a pronunciar essas palavras em francês. Fiancé, fiancé, noivo. Fiancé, fiancé, noiva. Qual é a diferença de um para o outro? A pronúncia é basicamente a mesma, fiancé. Entretanto, o noivo nós vamos escrever apenas com um E, e enquanto que a noiva nós vamos escrever com dois Es, sendo que o primeiro tem um acento agudo. E vamos agora para as últimas palavras em inglês. Husband, husband, esposo ou marido, e wife, wife significa esposa, ok? Então nós temos aqui vários familiares, diversos nomes. Sendo assim, é importante que você revise esse vídeo várias e várias vezes, procurando memorizar a parte da pronúncia e também a parte da escrita, ok? Muito bem. Agora nós vamos abordar sobre alguns demonstrativos também muito utilizados no nosso dia a dia. Então, primeiramente vamos repetir a pronúncia deles em inglês. Vamos começar aqui com o primeiro pronome. Listen and repeat. These, these. Aqui nós vamos pronunciar com um som de dedilhado com a língua presa. This. Que significa isso, isto, esse, este, essa ou esta. Iremos utilizar o pronome this quando nós apontamos para algo que está dentro do nosso alcance, ou seja, está próximo de nós, ou nós estamos tocando esse objeto ou essa pessoa, ou este ser, ou nós estamos bem próximos e nós podemos alcançá-lo, né? Tocar se a gente quiser. Então, nesse caso, quando nós vamos apontar essa pessoa ou este objeto, nós vamos utilizar o pronome this, ok? Agora, quando eu quero apontar para algo ou alguém que esteja fora do meu alcance, distante de mim, eu já vou utilizar o outro pronome, que é o that. Também com a língua presa, com som de dedilhado, você vai pronunciar assim. That. That significa aquilo, aquele ou aquela. Bom, esses primeiros dois
pronomes em inglês, o this e o that, nós vamos utilizar quando nós vamos apontar para algo, né, para uma coisa ou para uma pessoa, ou seja, nós vamos ter o pronome no singular. Agora, quando nós queremos apontar para duas ou mais pessoas ou objetos, nós já vamos utilizar outros demonstrativos. Vamos ler o próximo aqui. These. These significa esses, estes, essas ou estas. Iremos utilizar o pronome these quando nós vamos apontar para duas ou mais pessoas ou objetos que estejam dentro do nosso alcance, ou seja, que nós temos a possibilidade de tocá-los. Ok? Então, se está próximo, podemos apontar para eles ou para elas e vamos dizer these, these. Agora, se eu quero apontar para essas pessoas ou objetos, eu já vou utilizar o outro pronome, que é o those, que significa aqueles ou aquelas. Isso quando esses objetos ou pessoas estiverem fora do meu alcance, ou seja, que eu não posso tocá-los, eles estão mais distantes. Então eu posso apontar para eles e eu posso dizer those, those. Então vamos recapitular novamente cada um deles. Vamos recapitular a pronúncia dos dois primeiros, lembrando que nós vamos utilizá-los para o singular. These, these, that, that. Agora vamos pronunciar os demonstrativos que nós vamos utilizar para o plural. These, these, those, those. Nos próximos slides vamos ver alguns exemplos da utilização desses demonstrativos. Por exemplo, se eu quero dizer este é meu avô, João, em inglês, eu vou dizer this is my grandfather, John. This is my grandfather, John. Ou seja, digamos que eu estou apresentando para você o meu avô, que se chama João, e ele está próximo de mim. Eu posso tocá-lo, ele está dentro do meu alcance. Então eu vou dizer this is my grandfather John. Este é meu avô João. Agora, se eu quero lhe apresentar uma pessoa que está fora do meu alcance, que está mais distante, eu vou utilizar o pronome, o demonstrativo that. Vamos ver o seguinte exemplo. Se eu quero dizer aquela é minha avó Maria, que ela está distante de nós, eu aponto para ela e eu digo para você, that is my grandmother Mary. That is my grandmother Mary. Aquela é minha avó Maria. Então eu aponto para ela, ela está distante de nós e eu estou apresentando para você. Dizendo que familiar ela é e, ao mesmo tempo, eu também já estou dizendo o nome dela. Vamos agora ver o exemplo com o demonstrativo these. Então, se eu quero apresentar duas ou mais pessoas para você, digamos aqui que eu quero lhe apresentar os meus pais. Eu quero dizer para você, estes são meus pais, João e Maria. Ou seja, eles estão dentro do meu alcance, eu posso tocá-los, eles estão próximos a mim. Eu aponto para eles, dizendo para você, these are my parents, John and Mary. These are my parents,
John and Mary. Estes são meus pais, João e Maria. Então, lembrando que aqui eu já estou no plural. E vendo o uso, o exemplo da aplicação do demonstrativo those, vamos aqui pensar. Digamos que eu tenho dois irmãos, então um se chama João e o outro se chama Marco, e eu quero apresentá-los para você. Nesse caso, nós temos aqui um plural, estamos nos referindo a duas pessoas. Então, eu vou utilizar o demonstrativo those. Se eu quero dizer em inglês, aqueles são meus irmãos João e Marco, em inglês eu direi those are my brothers John and Mark. Those are my brothers John and Mark. Aqueles são meus irmãos João e Marco. Ok? Então, nessa aula nós estudamos aí sobre os nomes de vários familiares. Também nós aprendemos aqui a utilizar alguns demonstrativos em inglês, que são o this, o that, o this e o those. Também vocês podem estar utilizando esses demonstrativos com objetos. Se você quer apontar para um lápis, para uma caneta, para uma borracha, você também pode utilizá-los. Para reforçar o seu aprendizado, eu indico que você acesse o vídeo intitulado A Família em Inglês, aula 39 para iniciantes, professor Kenny. É uma aula bastante rica, onde você vai treinar aqui também a pronúncia do nome dos familiares. E para você também reforçar o seu aprendizado, eu indico o vídeo também do professor Kenny, intitulado This, That, These, Those, em inglês, aula 52 para iniciantes, professor Kenny. Assista também, se inscreva, que ele tem aulas maravilhosas de inglês. Aproveito também para convidá-los a se inscreverem em nosso canal no YouTube, chamado Teologia em Inglês e Português. Compartilhe os nossos vídeos com todos os seus contatos. Chegamos então ao final desta aula. The end. Until next time. Um abraço. Fiquem todos na paz de Deus.